voltamos com o nosso programa Adoção, um exemplo de amor, e hoje estamos recebendo a Andréia com uma linda história de adoção. Então, Andréia, conta pra gente como foi, né, o início de um relacionamento e como foi se solidificando esse relacionamento e como é hoje com as outras famílias. A minha filha, quando chegou, ela chegou com 2 anos e 7 meses. E a adaptação inicial dela foi um pouco difícil com relação ao meu marido, porque no abrigo ela tinha contato com mulheres, né, sexo feminino. E quando ela chegou em casa, ela tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com ele. Então ela não ficava sozinha com ele em hipótese alguma. Ela não ficava com os avós, ela não ficava com ninguém, ela só queria eu. Entendi. Ela tinha uma certa aversão ao sexo masculino. Exatamente. E aí foi um pouco difícil por conta disso, porque o meu marido não conseguiu tirar férias no primeiro mês, quando ela chegou. Eu tive que me afastar do meu trabalho por 2 meses, por conta dessa dedicação mesmo para fazer esse intercâmbio, né, deles ali, né, esse contato da família mesmo. Unir os laços, né, amarrar um pouco mais isso. Mas aí, graças a Deus, ao final do 2º mês, ela já estava super adaptada com ele, com os avós, com os primos, né, com os tios. Então, assim, ela já interagia normalmente na família, como se ela estivesse fazendo parte daquela família já há muito tempo, e tinham só 2 meses que ela estava com a gente. Com as irmãs, a relação dela com as irmãs no início foi também um pouco complicada, porque elas viviam no mesmo abrigo, dormiam juntas, na mesma cama. E ela chamava a mais velha de mãe. Então, esse desligamento abrupto delas foi difícil, porque a gente não teve estágio de convivência. Nenhum? Nenhum. Por quê? À época, a juíza da vara recebeu uma denúncia sobre, assim, estavam querendo, como a mais velha já estava partindo para uma idade em que ela não poderia mais continuar naquele abrigo. Por causa da faixa etária. Por causa da faixa da etária, limitação. Exatamente. Ela ia ser separada das irmãs. E existia, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, existia um jogo por trás, entendeu? Por dentro do abrigo mesmo, para que isso acontecesse. Então, dificultavam essas crianças, né, a mais nova e a do meio. Esse convívio, dentro do próprio abrigo mesmo, a juíza recebeu uma denúncia de uma supervisora desse abrigo, em que estavam fazendo com que essas 2 crianças, as mais novas, fossem adotadas por baixo dos panos, entendeu? Entendi. As 2, porque tinham mais candidatos, na realidade, à adoção. E a mais velha. Então, estavam fazendo essa separação para liberar as 2 e deixar a mais velha que ficaria inadotável. Praticamente isso. Exatamente isso. Então, por conta disso, nós conhecemos as crianças numa quinta-feira, e a juíza nos deu um documento em que dizia que era próximo ao Dia dos Pais, de 2009. Final de semana era Dia dos Pais, né? E aí ela permitiu que as crianças passassem o final de semana com a gente. Sim. E nos deu um documento em que dizia, nesse documento, que as crianças estavam autorizadas a passar o final de semana conosco e que só retornariam ao abrigo, caso necessário, na segunda-feira. Então, assim, quando eu vi aquele documento, eu falei, minha filha não vai voltar para esse abrigo, mas nunca mais. Eu tenho certeza de que é minha filha. E a gente foi conhecer, e ela passou o final de semana, e aí chegou na segunda, a gente foi à vara, né, com as crianças, e a juíza falou, não, a guarda de vocês não precisa retornar ao abrigo, porque elas estão adaptadas. Assim, um final de semana só, né, assim, eu acho que o amor era muito, né, o carinho, a vontade, né, de constituir aquela família, ele era tanta que eu acho que superou qualquer coisa. Isso é a prova que não se podem tratar todos os casos da mesma forma. Não, e a gente luta muito pela manutenção do estágio de convivência que ele tem que ser realizado.
Mas o teu caso é um caso que excepciona o estágio de convivência, né? Exatamente. O bem dessas crianças, o melhor interesse dessas crianças era justamente que não fosse realizado o estágio de convivência, porque qualquer demora poderia terminar por afastá-las, né? Afastá-las, exatamente. É verdade. Certíssimo, eu acho que é tão importante a gente transmitir esse tipo de experiência para que as pessoas vejam que, na realidade, cada caso é um caso mesmo, né? Não tem como a gente julgar tudo da mesma forma. Aliás, considerar tudo da mesma forma, porque julgar não podemos na realidade, né? É verdade. E a adaptação das outras meninas com as suas famílias, né? A adaptação mais difícil foi do meio. Da do meio? Porque a mais velha passou por algumas coisas quando ainda estava na presença da mãe biológica, né? E já entendia, ela queria muito uma família nova. Ela entendia isso. Ela já estava com 6 anos, né? 6 anos e pouco, quase 7. A do meio tinha 4. E aí ela achava que a responsável, eu acho que essa coisa de empatia mesmo, né, inicial, ela achava que a responsável por estar separando as 3 era a mãe dela, né, a mãe adotiva. Né? Entendi. Ela colocou essa responsabilidade nela. Transferiu, né? Exatamente. E ela achava isso, que era a mãe que estava separando elas, então ela não queria. Ela se adaptou ao pai e não se adaptou à mãe. Passado algum tempo que foi muito difícil, né, mas elas conseguiram, né, estreitar esse laço, e hoje é um amor incondicional. Assim, eu fico realmente assim, muito, muito, muito feliz de ver, né, como elas se dão hoje, como é o relacionamento delas, né, dessa família. Da outra não teve problema algum, muito pelo contrário. Quando nós chegamos ao abrigo para buscar a minha filha, a mais velha já tinha ido embora, já, porque queria muito ver o quarto dela, as bonecas dela, entendeu? Os irmãos, porque ela tem uma irmã de 22 anos, um irmão de 18, né? E ela está com 10. Já voltamos com mais um pouco da história da Andréia e de sua filha, aqui pela nossa TV Monde. Um minutinho só.